Já te perguntaste como é que hackers conseguem desconstruir softwares e burlar as suas defesas? Hoje vamos hackear o mundo da engenharia reversa e descobrir quais é que são os segredos escondidos no código-fonte. Alerta disclaimer. O conteúdo que estás prestes a visualizar tem apenas o objetivo de promover a segurança para fins educativos. Mantém-te a salvo. Se és fascinado por tecnologia e já te perguntaste o que é que acontecia por trás dos panos quando estás a utilizar um software ou quando vês um hacker a conseguir burlar todas as suas defesas, este vídeo vai responder a essas questões. Quando vemos filmes ou séries de hackers e os vemos a desconstruir toda uma aplicação e a conseguir burlar todas as suas defesas, alterar códigos, entre muitas outras coisas, ficamos a perguntar-nos, será que isto é realmente possível ou como é que eles conseguem fazer isto? E a resposta a essas questões é sim, é possível e a técnica chama-se engenharia reversa ou como muita gente conhece, cracking. A engenharia reversa consiste em nós desconstruir uma aplicação ou um software de forma a percebermos como é que ele foi construído, que tipo de validações é que ele faz, que linguagem de programação é que foi utilizada, de uma forma geral vemos o funcionamento da aplicação da forma mais cru possível. E quando temos este nível de acesso nós conseguimos modificar o código de forma a conseguir burlar algumas das defesas ou validações que ele faça. Fazendo uma nota, fazer engenharia reversa ou cracking em softwares comerciais ou que não tenham autorização é ilegal, portanto não o façam. Vamos imaginar o seguinte exemplo, vamos imaginar que temos um software que nos pede dois dados para o conseguirmos utilizar, um username e um código de registro, e o código de registro é gerado através do username que nós colocamos. Então, se nós tiver acesso ao código de registro e colocarmos um código de registro correto, a validação vai ser verdadeira e nós vamos conseguir ter acesso ao software. Agora, caso não tenhamos acesso ao código de registro ou coloquemos um código de registro errado, a validação vai ser falsa e nós não vamos conseguir ter acesso ao software. No processo de engenharia reversa nós vamos desconstruir este software e ver que tipo de validações é que ele anda a fazer e quando encontramos a função responsável por fazer a validação do código de ativação, vamos alterar o código para que ela dê sempre verdadeiro. E assim, independentemente do código de registro que nós colocamos, ela vai dar sempre verdadeiro e nós temos sempre acesso à aplicação. Já que entendemos o conceito de engenharia reversa e percebemos como é que ele é aplicado através de um exemplo, vamos ver na prática como é que isto tudo funciona. Faço mais uma vez um alerta que fazer engenharia reversa ou cracking em softwares comerciais ou que não tenham autorização é legal. A aplicação que nós vamos utilizar nesta demonstração não é um software comercial, foi desenvolvida com o único objetivo de educação e nós temos autorização para fazer engenharia reversa nela. Para fazermos a engenharia reversa nós precisamos de debuggers, disassemblers, decompilers, editores de hexadecimal, entre muitas outras ferramentas. Um disassembler permite-nos converter código-máquina em código legível para que nós conseguimos compreender o funcionamento da aplicação e por isso neste vídeo nós vamos utilizar o software chamado IDA Pro. O IDA Pro é o software de eleição para engenharia reversa porque ele nos oferece imensas funcionalidades que nos facilitam e muito o nosso trabalho. Mas antes de entrarmos já na parte de engenharia reversa, vamos entender o que é que o software que nós vamos fazer em engenharia reversa faz. Nós temos aqui um executável que se chama CrackMe. E vemos que ele pede dois dados, um username e um código de registro, que é exatamente os dois dados que eu dei no exemplo anteriormente. Se nós colocar, por exemplo, um teste no username, nós não sabemos qual é que é o código de registro relacionado a esse username, portanto vamos colocar um completamente aleatório. E vemos que ele deu erro e nós não temos acesso à aplicação. Isto porque nós não temos acesso à função que gera o código de registro baseado no username que nós colocamos. E é por isso que nós vamos fazer a engenharia reversa para conseguirmos ultrapassar esta primeira fase. Para isso, vamos aqui ao nosso IDA, vamos dar aqui um New, vamos carregar aqui o software que nós queremos fazer a engenharia reversa, vamos dar aqui um OK. E o IDA Pro oferece-nos já aqui um fluxograma de forma completamente incrível para nos facilitar a leitura de todo o funcionamento do software, como conseguimos ver aqui. Este tipo de linguagem que nos é apresentado aqui chama-se Assembly. Então nós vamos procurar aqui no Search, vamos procurar por Text. Se nós reparar aqui, quando estamos a utilizar o software e colocamos um username errado, vemos que ele dá Try Again ou Nope. Então nós vamos procurar exatamente por essas palavras. Vamos procurar aqui por Nope. E vemos que temos aqui duas opções. O Nope, que é quando nós colocamos um código de registro errado, e temos aqui um IEP, que é quando nós colocamos um código de registro verdadeiro. E em cima nós temos a função responsável por isso, em que temos aqui o string1,
que é o código de registro que a aplicação gera consoante o username que nós colocamos. E temos aqui o lpstring 1, neste caso o byte 406949, que é o código de registro que nós colocamos. E quando ele tem estes dois dados, ele vai fazer uma comparação através de um call ou lstrcpa. Neste caso, ele vai fazer um compare entre as duas strings. Neste caso, o código de registro que nós colocamos e o código de registro que a aplicação gera. Se os dois códigos forem iguais, ele vai retornar um 0. E caso seja 0, ele vai passar aqui para a função de verdadeiro. Caso os dois códigos de registro não sejam iguais, a função vai retornar um número diferente de 0. E neste caso, ele vai passar aqui para o jump not zero. Neste caso, esta função vai rever que o retorno daquela função de comparação não foi 0, portanto os códigos não são iguais, então vai passar aqui para a função de falso. O que é que nós queremos fazer? Que, independentemente do código de registro que nós coloquemos, a função vá sempre para a parte verdadeira. Neste caso, nós queremos ignorar este jump not zero, porque é isto que nos está a fazer a colocar no código de errado, neste caso. Então nós vamos colocar aqui o nosso cursor, vamos aqui em Edit, vamos aqui a Patch, Assembly. E em vez de termos aqui um jump not zero, se nós colocar, por exemplo, um NOP. O NOP é uma ação nula que o processador vai fazer. Vamos colocar aqui e vamos ver que a aplicação já só faz literalmente agora uma execução. Neste caso, ele vai receber as duas strings, como conseguimos ver aqui na parte do fluxograma. Ele vai receber as duas strings, vai compará-las, mas independentemente do valor que é retornado pela função do compare, quer seja 0, quer não seja, ele vai sempre parar à função verdadeira. Portanto, vamos aplicar isto ao nosso software e ver se realmente funciona. Vamos criar aqui um backup, ok. Ele já criou. E vamos experimentar. Então nós temos aqui o teste e vamos colocar um código de registro completamente aleatório. E vemos que já funcionou e nós temos acesso à aplicação mesmo sem termos acesso ao código de registro, apenas por termos trocado aquela ação que o processador faz, em vez de saltar para a função de errado, passa sempre para a função certa. A primeira fase do desafio foi concluída com sucesso, portanto nós temos acesso sempre ao software independentemente do código de registro que nós colocamos, ou seja, ele vai saltar sempre para a componente verdadeira, mas em vez de nós estar a manipular o código neste sentido, porque é que não manipulamos o código para ele, em vez de nos aparecer aquela mensagem de nope, aparecer o código de registro válido que a aplicação gera para o username que nós colocamos. Assim nós conseguimos ter sempre o código de registro válido que a aplicação gera para o username que nós colocamos e assim não precisamos estar sempre a alterar o código para ele ir para a componente verdadeira, porque nós temos o acesso ao código de registro válido. Então vamos experimentar isso. Aqui já temos outra vez o software original, em que nós colocarmos, por exemplo, o teste e um código completamente aleatório. Não temos acesso à aplicação, mas o objetivo agora é, em vez de aparecer aqui o nope that's not it, vai-nos aparecer o código de registro para aquele username e assim nós temos sempre um código de registro válido. Vamos ver como é que isto acontece. Vamos aqui outra vez ao IDA. Vamos dar aqui um new, um crack me. Vamos carregar. Vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos há um bocado. Vamos procurar aqui pelo nope. E vemos que temos aqui o nope. Aqui no push me, no string 1, que é o valor do código de registro que a aplicação gera, vemos que ele está a ser carregado esse valor. E aqui na função errada, do código errado, vemos que ele está a carregar com a expressão not that's not it. Então, e se nós trocarmos estes valores, ou seja, se ele em vez de estar a carregar para o offset o valor de nope that's not it, colocamos para ele chamar o endereço de memória que contém o valor do código de registro válido. É isso mesmo que nós vamos fazer agora. Nós vamos ver aqui ao string 1, vamos colocar aqui o endereço de memória dele e vamos aqui ao nope e vamos colocar o endereço de memória dele. Neste caso, o programa está a fazer um push, está a carregar esse endereço de memória. Nós vamos aqui a um edit, vamos aqui a patch, assembly. E ele, em vez de estar a carregar o 42.19.62.3, e se ele carregar o valor que está no 42.20.23.3?
Neste caso, ele vai carregar o valor que está no string 1, que é o código de registro que a aplicação gera. Vamos dar um OK, aqui vamos dar um cancel, vamos dar aqui um apply patches, vamos criar aqui o código de backup, vamos dar um OK, vemos que ele já criou o patch com sucesso e vamos experimentar a ver se ele nos gera o código de registro certo. Vamos colocar aqui o username test, um código de registro completamente aleatório para forçar o erro e ele mostrar-nos qual é que é o código de registro verdadeiro. E vemos que ele gerou-nos aqui um código. Neste caso é o código de registro válido para o username test. Então vamos guardar este código. Vamos ver aqui o notepad. E vamos escrever o código 25 39 47 61 90. Vamos copiá-lo. Vamos colá-lo. E vemos que já temos acesso, mas temos um acesso através de um código de registro válido que a aplicação nos deu. E como podemos ver, na primeira fase obrigamos a aplicação a ir sempre ao caminho verdadeiro e a dar-nos sempre acesso, e na segunda fase nós obrigamos a aplicação a mostrar-nos qual é que era o código de registro válido para o username que nós colocamos. Ou seja, independentemente do username que nós colocamos, se nós não tivéssemos o código de registro, colocávamos um completamente aleatório para forçarmos o erro, e ele ia nos mostrar qual é que era o código de registro válido para esse username e assim nós passámos a ter um código válido para entrarmos na aplicação. Depois de verem isto tudo na prática, podem estar a perguntar-se como é que nós conseguimos prevenir ou dificultar que um software sofra de engenharia reversa. E como tudo, existem várias opções que ajudam a dificultar que um hacker consiga analisar uma aplicação e fazer engenharia reversa nela. Vou-te passar 4 dicas, mas existem muitas mais. A primeira dica passa por ofuscação do código. Através desta técnica nós colocamos o código completamente ilegível para dificultar a sua análise. A segunda dica vai de encontro à utilização de criptografia. Podemos incorporar criptografia quer nas partes mais críticas do código, quer em dados mais sensíveis para dificultar a análise dele. Dessa forma, mesmo que partes do código sejam desconstruídas, as partes mais críticas continuam protegidas. A terceira dica é a verificação de integridade. E com isso eu quero dizer que nós devemos implementar mecanismos de verificação de integridade que detectam alterações não autorizadas no software. Caso o código seja alterado ou modificado, ele não deve funcionar. E a última dica é a implementação de anti-debuggers. Se inserirmos proteções anti-debuggers no código, nós conseguimos dificultar o uso deste software ou de outros durante uma análise de engenharia reversa. E bem, gostaste do conteúdo do vídeo de hoje? Se sim, deixa já o teu like e inscreve-te no canal e passa pelas minhas redes sociais que estão na descrição, quer no Instagram, quer no meu TikTok, e entra no nosso servidor de Discord. Até à próxima!